Voltamos a estar consigo para mais uma série de 5 episódios da Escola Bíblica. É muito bom podermos voltar à sua companhia e tê-lo aí desse lado para estudarmos em conjunto a Bíblia e aprendermos mais sobre o nosso Deus. Estamos com o livro de Romanos, estamos nesta série de vários episódios em que tentamos descobrir pelo livro de Romanos o que Deus nos quer dizer. E à conversa tenho sempre o pastor Pedro Esteves, que diariamente nos ajuda e colabora connosco para aprofundarmos os nossos conhecimentos exatamente na Epístola aos Romanos. Pastor Pedro Esteves, muito obrigado por estares connosco. Vamos começar, como sempre, pelo nosso sumário. Sim, e o nosso sumário hoje, ao avançarmos para o capítulo 3, de maneira especial, vamos tentar perceber que se o judaísmo e o Antigo Testamento ensinam ou não uma religião legalista. Uma ideia que muitas vezes é explorada, e nós vamos tentar compreender bem esta questão do legalismo no Antigo Testamento e no judaísmo. Muito bem. Antes de entrarmos um pouco e aprofundarmos um pouco este tema, há uma leitura bíblica que queremos fazer consigo, que está escrita exatamente em Romanos, capítulo 3, versículo 31 e depois o capítulo 4, versículos 1 e 2. Siga connosco a leitura que diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pedro, este texto, de alguma forma, parece indicar que, mesmo no Antigo Testamento, não é? E fala aqui de Abraão, a salvação era pela fé e não tanto pelas obras da lei. Esta é a primeira pergunta que eu gostaria que nós pudéssemos, talvez, desenvolver. Uma outra é que, se podemos compreender o papel da lei nesta perspectiva e o papel da fé, como é que elas se complementam? Sim, estas afirmações de Paulo, que estão no final do capítulo 3 e no início do 2 e no 4, nós sabemos bem que a Bíblia, pelos apóstolos, não foi dividida em capítulos, claro, não é? Claro. Por isso esta secção, na verdade, ela tem que ser lida em conjunto, o final do capítulo 3 e o início do capítulo 4, por isso é que estamos aqui a ler. Então vamos tentar analisar. Estas palavras do apóstolo Paulo, elas são de facto muito úteis para compreender a ligação e a relação entre lei e fé. Temos que estabelecer, é evidente, o grande objetivo do apóstolo Paulo e o tema que ele está a explorar é ajudar a Igreja a ter uma clara compreensão de que não é pelas obras da lei que alguém pode ser salvo. A isso chamamos, portanto, a justificação pela fé. No entanto, como ele próprio diz, depois de fazer todo esse raciocínio, a pergunta que importa colocar é como uma salvaguarda que o apóstolo Paulo quer fazer, é se isto que eu acabo de dizer, nós temos visto isso aqui ao longo dos últimos programas, se isto significa que a lei é anulada pela fé. E é com base nesta pergunta, nesta possível dicotomia ou tensão entre uma coisa e outra, que o apóstolo vai então usar exemplos do Antigo Testamento, neste caso Abraão, mas nós veremos que em versículos a seguir ele vai usar até outros exemplos, outros patriarcas, para estabelecer esta correta ligação e o papel de um e outro. Talvez um ponto importante aqui seja reconhecermos que nós sabemos perfeitamente que o judaísmo, e agora aqui quando eu digo judaísmo estou a falar aquilo que se tornou, no fundo, a prática judaica ou hebraica, a partir, claro, de tudo que Moisés escreveu, os patriarcas viveram, a lei de Moisés e os profetas, nós sabemos que o judaísmo tornou-se uma religião de uma identidade totalmente legalista. Basta dizer que nós, vamos dizer assim, nós como cristãos, que estamos muito familiarizados com os termos e as histórias do Novo Testamento, especialmente de Jesus, estamos até muito familiarizados com a ideia de farisaísmo. Ainda hoje, no meio cristão, pelo menos, se utiliza essa ideia de uma atitude farisaica ou de um certo farisaísmo, porque os fariseus eram como uma espécie de ramo dentro do judaísmo que levava este conceito de legalismo, digamos, ao seu extremo. Então, nós temos que reconhecer, primeiro ponto isto, não estamos a falar do Antigo Testamento, esta é a diferença que é importante fazer. Nós estamos a falar do que Deus ensinou através dos profetas, ou mesmo dos objetivos da lei, tal como Moisés a estabeleceu. Nós estamos a falar, sobretudo, daquilo que os líderes religiosos e a comunidade judaica ao longo do tempo, o que foi feito com a lei. E é isso que nós temos que admitir e reconhecer completamente, que eles elaboraram uma religião completamente legalista.
Isso muitas vezes é que nos leva a pensar, e seguramente erradamente, que o Antigo Testamento, digamos, por definição, é um texto legalista. Mas não é. Que não é o caso. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo, eu só estou a dizer isto como para nos ajudar a compreender qual é o pensamento de Paulo. O Paulo está aqui nestas palavras que nós acabamos de ler, e claro, nós aqui vamos selecionando um ou outro versículo, mas estamos a debruçar-nos sobre capítulos inteiros. Não é verdade que o Antigo Testamento tenha uma concepção da religião, e aqui quando digo religião estou a falar da relação entre Deus e o ser humano, o homem e o povo em termos coletivos. Deus nunca teve, como é evidente, uma estratégia nem uma visão legalista. Então e porquê é que o apóstolo Paulo afirma que a fé não anula a lei de Deus? A razão podemos explicitá-la de maneira muito clara para quem nos ouve e vê nesta hora não ficar aqui com nenhuma dúvida. É que, segundo o apóstolo Paulo, e ele próprio explica isso, mesmo aqueles que no Antigo Testamento guardaram a lei de Deus, receberam a lei da parte de Deus e a viveram, mesmo incluindo tudo o que é a lei no Antigo Testamento, o que é que o apóstolo nos diz? Que eles nunca foram salvos por ela. E isto é que é muito importante. Se nós tivéssemos que fazer uma definição do que é legalismo, na sua identidade mais pura, trata-se de quê? De um conceito religioso, portanto, um conceito que nos ajuda a explicar e a conceber e a formular a nossa relação com Deus, que parte do seguinte pressuposto: se eu obedecer, cumprir ou fizer um determinado conjunto de regras estabelecidas por Deus, eu estou salvo. E, portanto, a minha garantia de salvação está em mim próprio. Sou eu capaz ou não sou eu capaz? Obedeço perfeitamente ou não obedeço perfeitamente? O legalismo é, portanto, uma espécie de subfilosofia dentro da religião que me diz que se eu cumprir escrupulosamente aquilo que foi estabelecido, eu estou salvo. E foi isso que Paulo tentou contrariar. Ora, Paulo tentou contrariar isso, mas mais, Paulo vem mostrar que tanto a religião do Antigo Testamento, e aqui estou mesmo a falar da religião tal como Deus a pensou, que é isso que é essencialmente a religião, é alguma coisa que Deus propôs ao ser humano como sua criatura. Fosse individualmente, como é o caso de Abraão e dos patriarcas antes dele, fosse depois, a partir de Abraão, já não apenas individualmente, mas com um corpo. Por isso é que a aliança que Deus vai fazer com Abraão, nós sabemos que ela vai incluir as suas gerações e a sua descendência. E a partir daí tivemos a ideia de uma relação que já não é só com o indivíduo, é com o coletivo. Mas o conceito é que essa relação está baseada numa coisa, na graça de Deus, no bem que Deus faz, não na nossa capacidade de obedecer de forma perfeita. Portanto, qual é a grande questão que se coloca aqui? É aprender a depender da graça de Deus e compreendermos que ser salvo por Deus é ter acesso ao perdão, é reconhecer que Deus é um ser cheio de misericórdia e que Ele nos concede a possibilidade ou um caminho de salvação. Mas isso não retira, digamos, ao homem a possibilidade de ser livre. Isto não retira ao homem a possibilidade de estar colocado diante de uma escolha muito importante, que é andar segundo a vontade de Deus. Então é aqui, para finalizar, que encontramos esta espécie de conciliação ou reconciliação entre fé e lei, porque ninguém é salvo pela lei, mesmo no Antigo Testamento, e Abraão está aqui, o apóstolo Paulo diz claramente que Abraão, se fosse justificado pelas obras dele, então ele tinha que se gloriar, a glória era dele, e o caminho da salvação é um caminho de que a glória é toda para Deus. No Novo Testamento nós vemos que a glória está em Jesus Cristo, mas no Antigo Testamento essa glória já estava em Jesus Cristo, tipificadamente, não é? Mas a salvação está assegurada, como sempre esteve ao longo da história, em Jesus Cristo e na salvação que nos vem da parte de Deus. Ou seja, o nosso tempo está mesmo a terminar, mas como é que podemos colocar de alguma forma, ou qual a conclusão que nós podemos fazer deste aspecto? Há uma conclusão que nós podemos colocar aqui, mesmo no nosso quadro, é que o legalismo foi uma perversão da religião judaica, que infelizmente por vezes afeta também o cristianismo, mas o legalismo nunca foi o fundamento da religião que Deus propôs. Por isso é que o verdadeiro fundamento da Igreja e da mensagem cristã é esta: mantenha os seus olhos fixos em Jesus Cristo. Ora para que o Espírito Santo o ajude a si, como nós oramos para que nos ajude a nós, a cumprir a vontade de Deus, sabendo que é pela fé em Jesus Cristo que nós podemos ser salvos.
Fica aqui o desafio de fixar os seus olhos em Cristo. Nós iremos voltar no nosso próximo episódio, continuando a estudar o livro de Romanos e aprofundarmos os nossos conhecimentos naquilo que Paulo deixou escrito nas Sagradas Escrituras. Até lá.